Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de Candidatos 2026, o torneio mais importante mundial do xadrez. O vencedor desse torneio vai jogar o campeonato mundial contra o Gukesh, galera. Muita gente não sabe, mas o mundial não é um torneio, o mundial é um duelo. Um duelo entre o atual campeão do mundo, que no caso é o indiano Gukesh, e o outro é o vencedor desse torneio. Esse torneio sim tem vários jogadores, tem 8 jogadores, tá? E o vencedor desse torneio vai duelar contra o Gukesh no final deste ano. Serão 14 rodadas, né? Um contra o outro, 14 rodadas, partida pensada. É um torneio bem intenso, quase um mês de torneio mundial. Esse duelo, né? Então esse torneio aqui vai definir. Quem ganhar esse torneio vai jogar contra o Gukesh. Eu vou mostrar pra vocês aqui as partidas que rolaram, eu já mostrei no vídeo anterior. Fabiano Caruana contra Ricardo Nakamura, quem não assistiu o vídeo ainda vale a pena. E eu vou mostrar também aqui as 3 partidas. Matias Bluban contra o Wei, Javokir Sindarov contra Andrei Sipenko e também o Pragnananda contra o Guiri, galera. O Pragna começou com o peão rei, a gente tem uma siciliana fechada e aqui o Guiri segue com D6, seguindo o desenvolvimento de peças. E aqui a gente pensa que vai desenvolver o cavalo, né, de alguma maneira, mas o Pragnananda já rasga um preparo aqui maldoso, rasga um F4 nessa partida. O que será que ele preparou contra o Guiri? Guiri segue com G6, temos aqui o desenvolvimento do cavalo, o bispo vem para o jogo, e aqui bispo cheque diretamente, o bispo cobre, e A4, protegendo mais uma vez aí o bispo. Uma vez que a proteção do bispo aqui era um pouquinho capenga, não que fosse um problema, sempre bispo por cavalo daria para jogar bispo toma, mas uma das ideias do Pragna é tentar controlar a casa de B5, mesmo depois que esse bispo saia em algum momento, o peão de A4 tá evitando A6, B5, C4, Arcardinoel, qualquer coisa do tipo, tá? Então é um lance interessante, até mesmo se trocar um peão que era da torre, vira um peão o peão da torre, segundo estudos modernos, vale 0,7, depende de onde ele tá, né? Se ele tá promovendo, ele vale um monte. Mas, em geral, a média do valor desse peão é 0,6, 0,7. E já o peão dessa coluna é um peão que vale 1. Cavalo C6 foi jogado e agora temos aqui Roque, coloca o rei em segurança A6 e bispo C4. Olha aí que legal, o peão aqui em A4 evitando o lance B5. E6 foi jogado, D3 e agora o cavalo vem para o jogo. E o Pragna diretamente rasga um F5 aqui, tá jogando ao toque o Pragnananda, lances extremamente complicados. F5 não é um lance que você bate o olho e fala, vou jogar F5 com 4 guardiões aqui dessa casa, né? Todo mundo aqui é o guardião dessa casa e só tem uma defesa, né? Então o que o Pragnananda preparou aqui? O Guiri paga pra ver, peão toma. E agora dama em E1, essa foi a ideia elegante, chique aqui do Pragnananda. Que isso, cara? Aqui, por exemplo, se peão toma... Cavalo em G5 já traria 3 ataques aqui em F7, é uma das ideias. Não adianta rocar, tá vindo o cavalo toma, atacando a dama, ameaçando ataques descobertos, né? Então o Pragnananda, com essa ideia aí de dama em E1, já tem um ataque bastante interessante. E por isso o Guiri segue com o lance bispo em E6. Temos agora o lance peão toma, que isso, cara, atacando aí, peão retoma. E aqui é interessante notar que se cavalo toma, tá existindo esse problema aqui em E6, né? Cavalo G5 tá vindo. Por isso a partida seguiu com o lance peão toma e agora bispo toma, peão toma e dama toma aqui na casa de E6. Recuperando aqui o material e incomodando. E agora, como é que vai fazer para colocar o rei em segurança? Por isso o Guiri joga com dama D7, o único lance da posição. E o Pragna segue com dama C4, mantendo a dama nessa diagonal, não permitindo que o rei fique em segurança, que ele faça o roque. Por isso o grande roque foi jogado pelo Guiri. E agora temos o lance bispo G5 seguindo a partida. Nota que aqui o Pragnananda começou a pensar um pouquinho mais, já está saindo do preparo de abertura dele ainda. Eu acho que as ideias principais ele tem na cabeça. E o Guiri já gastou um pouco mais de tempo, o Guiri teve que achar os lances. Torre de D em 8, sai da cravada. E aqui o Pragna segue trazendo a torre para o jogo, o cavalo vem para G6 e o cavalo centraliza aqui em D5, ameaçando o quê? O que ele está ameaçando? Está ameaçando aqui em F6, também está ameaçando aqui em B6, né? Tem bastante ameaça. Por isso o rei B8 foi jogado, evitando duplos de cavalo. E aqui
o lance foi cavalo em F6, forçando a captura deste pocotó, né? Você tem que capturar aqui a força, e o Pragna com isso tem um bispo valente aqui atacando a torre. Torre vem para F8, bispo fica aqui nessa longa diagonal. E aqui temos o lance F4. Galera, bispo e cavalo contra par de cavalos, batalha de peças menores. O Pragna segue com o fino da posição torre toma, seguido de torre E1, buscando esse final aí, hein? Interessante. Vale dizer que a estrutura de peões aqui das pretas é um pouquinho pior. Esses peões são um pouquinho mais fáceis de serem atacados. É nisso que tá de olho o Pragnananda. Torre em F8 foi jogado, dama em E6, o Pragna quer jogar o final. Dama toma, torre toma e o rei vem pro jogo, protege o peão. Por enquanto os dois cavalos guardando a casa de E7, não dá pra dar cheque. Por isso a partida segue com o cavalo G5. Perdão, pessoal. E aqui, rei D7 encostando na torre, ameaçando um H6 aqui, tem que tirar o cavalo, cai a torre, hein? Posição perigosa. Por isso, torre E4 foi jogado pelo Pragnananda, mantendo contato para cima do peão. E aqui, torre F5 ataca o cavalo. E temos o lance cavalo por H7. Ô, Rafa, não daria para ter jogado um H6 aí, alguma outra coisa? O problema tá vindo cavalo H7. Esse cavalo aqui é bastante forte. O bispo tá numa diagonal interessante, dando suporte também aqui pro cavalo. E as brancas têm uma boa posição, né? Torre F5, cavalo F6, torre E6 e por aí vai. Poderia seguir dessa maneira também. Mas o Guiri preferiu entregar o peão e deixar o cavalo aí numa casa ruim em H7, porque agora D5 foi jogado. Ó. Foi uma maneira interessante esse combo do Guiri de fechar o bispo, tirar a torre e o cavalo ficou numa posição ingrata. Será que esse cavalo vai ficar preso? Será que errou o Pragnananda? Pragna segue com o bispo em E1 e agora temos o cavalo de C chegando na casa de E5. Torre mantém aqui o contato nessa galerinha. Cara, posição complicado, por enquanto o Pragnananda tem um peão a mais, hein? Será que vai cair o cavalo? E agora, cavalo G4 foi jogado. O H3, o cavalo vem para E3, um cavalo assustador aqui do Guiri. E o peão agora também está atacado, por isso o C3 foi jogado. E o cavalo manobra para casa de D5. E o Pragnananda segue com o único lance da posição. Aqui a gente vê o tamanho desse moleque, galera. Aqui a gente vê o tamanho, porque não é fácil achar um lance aqui. Pense em jogar qualquer porcaria aqui, né? Bispo D2, qualquer porcaria a gente jogaria aqui. O Pragna vai pro único lance da posição, H4. Exclama. A Nishigiri segue trocando o peão aqui em C3, peão toma, peão retoma. E torre H5 colocando pressão aqui no peão. E o Pragnananda não me encontra esse super lance cavalo G5, galera. É um nível muito alto. Qual que é o problema desse lance? Ele tá ameaçando o cavalo E6. Então se cavalo por peão, por exemplo, o cavalo E6 ameaçando o peão. E se B6 defender, aqui tem C4 atacando o defensor deste peão. E quando o cavalo sai, teria cavalo por F4 atacando a torre. É um nível muito alto, galera. É um nível bizarro de alto, né? Então é realmente assustador o nível aqui dessa partida, o nível do detalhe, né? Tudo protegido, tudo no limite. A partida seguiu, portanto, com o lance cavalo em F6. E aqui é difícil de achar, galera. O computador manda jogar B5 aqui. Seria um dos únicos lances aqui da posição. Muito difícil de encontrar esse contra-jogo aqui na ala da dama. O Guiri acaba jogando cavalo em F6, atacando aqui a torre. Esse lance é um erro por conta de torre E6. Um lance que aparentemente não seria possível de jogar, porque quem tá defendendo aqui essa torre é esse cavalo, e agora é só tomar o cavalo. Mas, depois de torre toma, a partida seguiu não por peão por torre, que perderia o jogo, mas sim por torre por cavalo, mantendo o cavalo atacado e também o peão atacado. Chique demais, né? E o peão aqui tá protegido e a torre tá ameaçada. Por isso, torre G4 foi jogada e agora H5, uau! Cavalo centraliza e agora H6, cheque de cavalo, não tem problema. Não dá para capturar aqui o cavalo, mas agora rei F1 foi jogado, temos trocas. Cavalo toma, rei toma, e torre por G2 foi jogado pelo Guiri, igualando a questão material. O ponto todo é que cai o peão de F4. O Guiri tem uma ideia, ataca o peão de H, e quando a torre chega para defender, ele ataca os peões. O Pragna defende, cheque para lá, cheque para cá, e agora o rei tá chegando muito próximo aqui, por isso C4 foi jogado, tentando quebrar os peões. O Pragna captura, cai o peão de C3, é verdade? O Pragna se mantém com um peão a mais, ataca o peão ali de B7. Caraca, quando a torre captura o peão, igualando o material, é chique a partida, né?
porque com o mesmo material, o Pragnananda joga o lance H7. E o Guiri abandona aqui a partida. Caraca, abandonou porque não dá mais. Aqui o rei vai dar suporte aqui para promover o peão. Toma cheque, toma cheque. Em algum momento a torre vai poder cobrir, ou a coluna G ou a coluna H. E aqui vai ser promovido, vai ter uma torre a mais, né? Não dá para ganhar. Não dá para segurar esse final. As brancas ganham a força. Galera, 98,1% de precisão fez nessa partida para Pragnananda. Não é muito, é absurdo, né? Uma partida de 51 lances, 98,1%. 93 fez o Guiri e o Guiri acabou perdendo aqui nesse momento, né? Nesse lance do cavalo F6. Mas, cara, muito, muito, muito alto nível. Parabéns aí ao Pragnananda, começou bem o torneio. E vamos dar uma olhada na partida do Sindarov, que também foi escandalosa, né? Foi uma partida aqui de gambito da dama recusado. Segue o desarrollo delas pedras com bispo E7. Trocamos aqui os peões, bispo passa para F4. Muito comum aqui essa abertura, tá? C5, o bispo vem para D3, o cavalo se desenvolve, roque. E aqui C4. C4 eu acho que não é o lance mais jogado aqui, né? Não, é bispo G4. Esse lance aqui é um pouco mais frequente, tá? E vamos ver aqui quem é que já jogou recentemente isso. Não, foi o vídeo igual. Gary Kasparov contra Mikhail Tal jogaram isso em 89 e empatou a partida, tá? Bacana, tem uma boa referência aqui, Kasparov contra o Tal. Aqui C4 foi jogado, o bispo vem para C2, cavalo ataca o bispo dá um passito para frente, F6 joga o passito, vai lá, e aqui F5 foi jogado pelo Esipenko, e temos o bispo de novo centralizando aqui na casa de E5. Bispo vem para E6, B3 aqui tentando quebrar essa estruturinha de peões, a dama já coloca pressão no cavalo, e o cavalo por isso recua. E aqui B5 segue trazendo a peãozada. O Sindarov reage com o cavalo em F4 e depois das trocas a dama volta para a casa de D8 e aqui temos o lance torre em E1, a torre que ainda não tinha jogado. E o plano do Sindarov é bem claro, né? Ele tem aqui um ataque muito interessante na coluna E. No momento certo ele precisa tirar esse bispo, não sabemos muito bem para onde, esse é um dos desafios, mas nem que ele sacrifique em algum momento, né? E vai poder ganhar material. Por isso, dama D7 foi jogado e agora a torre em E3 preparou aqui para pesar na coluna E. Torre vem dar suporte, H4 aqui fixa, né? A casa de G5 domina. H6 foi jogado G3, os peões aqui super protegidos. E aqui A6 também solidificando a posição. Posição equilibrada, é no detalhe. Agora o Sindarov melhora um pouquinho o rei, aprendeu com Carlsen, hein? Bispo vem para F7, agora a dama sai aqui dessa diagonal, que poderia ser um incômodo. Bispo ataca a dama dá um passito, vai lá. Bispo vem para H5 de qualquer maneira. E aqui A4 foi jogado pelo Sindarov tentando ganhar espaço na ala da dama. Bispo se mantém aqui nas casas escuras, se mantém nas casas escuras, esse bispo consegue... Você acredita que esse bispo vai conseguir se manter nas casas escuras a partida toda? Olha que curiosidade. Agora é o seguinte, pessoal, se mantém aqui, na verdade esse bispo ganha mobilidade, aqui peão toma e bispo D1 foi jogado pelo Sindarov, dando suporte para o cavalo para poder tirar a dama daqui, vamos ver a ideia. Aqui temos o lance bispo por F3, o Esipenko não precisava fazer essa captura. Ele podia manter essa tensão aí, jogar alguma outra coisa, joga um bispo B6, bota pressão no peão central, tá cravado aqui, por que não jogar esse lance? Por que não jogar esse lance? Eu não faço ideia, mas assim é a vida, né? Aqui esse lance colocaria essa posição defensiva aqui para as brancas, né? Aí podia querer lutar pela coluna, esse seria o plano mais recomendado aqui da posição, mas o Esipenko acaba jogando bispo por cavalo, e esse lance ajuda o Sindarov, porque aliviou toda a tensão aí da posição. Bispo B6 foi jogado, mas agora então, parece uma sequência genial, porque agora a dama não consegue mais defender. Quem é que vai defender esse peão, né? Então assim, o plano do Esipenko pareceu infalível. Qual é o problema? Ele é falho. Gostou dessa frase? Essa frase é boa também. Um plano parecia infalível, no tanto ele é infalível, no tanto ele é falho. Torre A6 foi jogado. Opa, o que tá acontecendo? Cavalo por peão foi jogado e agora dama em H5, mantendo o bispo atacado, mantendo o cavalo atacado e trazendo peças pro ataque, hein? Olha que posição perigosa. Não parece que o jogador de pretas aqui, o Esipenko, deve pensar, oba, tô ganhando. Cara, o Stockfish diz o contrário, diz que as brancas é quem sabem o que estão fazendo aqui.
E aqui, então, o Esipenko vai para o melhor lance da posição, que é torre por bispo, uma vez que não dá aqui. O que você vai fazer para defender aqui essa posição? Por exemplo, se jogar dama C6, não adianta aqui, né? Não adianta, pelo contrário, fica cravado. Não tem jeito aqui, né? Dama B7, talvez, mas é porque tá vindo isso daqui de qualquer maneira, galera. Olha só que loucura, né? Tem um ataque aqui. Dama em H5 coloca a pressão lá em E8, né? Então foi uma execução muito forte aqui do Sindarov, que, vamos falar, cara, esse moleque joga demais. Pra mim, cara, eu não vou dizer, é difícil pra mim confessar que uma parte de mim acha ele o favorito. É sério, uma parte de mim acha o Sindarov o favorito. Eu acho que é a parte do cérebro direito, a parte direita do cérebro. A parte esquerda, que é mais racional, fala que é o Caruana, entendeu? E a parte direita fala que é o Sindarov. Uma parte de mim acredita que o Sindarov é o favorito desse torneio. A partida seguiu com o lance torre por E5, já não tinha mais jeito. E agora, torre toma. E o bispo continua atacado, dama C6 faz a proteção. E aqui temos peão toma e peão de B toma. O problema desse lance é o bispo A4. Aqui, talvez esse peão aqui com cheque. O Esipenko não tá acertando a mão aí nos lances, mas não é que também é fácil isso daqui, né? É complicada essa posição. Você tem que ficar defendendo ali. Olha lá, já a Barrilda já reclama. Já não é fácil mesmo. Já não sei nem se tem saída aqui mais para as pretas. Peão toma foi jogado, bispo vem para casa de A4, dama fica aqui em C5 e até montou uma configuração interessante, porque se esse cavalo conseguir sair daqui, ó, tem um ataque em F2 que é bacana. Mas Sindarov está atacando primeiro, dama G6 foi jogado ameaçando o bispo. E por isso o bispo mantém-se na casa de A7. E agora torre E8 foi jogado, belo ataque aqui do Sindarov. Cara, eles estão com pouco tempo no relógio, hein? Torre toma foi jogado, dama toma, rei vem pra casa de H7, dama G6, repete um pouquinho a posição, porque eles precisam chegar no lance 40, lance 38 agora foi feito, bispo D7, as peças chegando pro ataque, C3 dispara o peão passado, dá até impressão que o Esipenko tem algum tipo de contrajogo, mas agora, o que o Sindarov faz espertamente? 2 lances aqui, ele repete, ó, cheque, cheque, para poder chegar no lance 40. E agora ele ganhou mais meia hora no relógio, tá tranquilo para encontrar o lance de arremate aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, bonito aqui o lance, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Uau, galera, que isso? Torre 6! Chique, hein? Chique demais. E nessa posição, o Esipenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A torre tá chegando pro ataque. Vai vir com ataques aqui de checkmate. Não tem uma maneira muito simples de defender. A dama não consegue voltar para ajudar. E se cavalo toma, bispo toma, joga o rei para casa de H8. A dama chega dando cheque. O rei tenta escapar. Cai o peão com cheque, o peão tenta cobrir, e aqui, dama captura o peão, seguido de cheque mate, né? Bela sequência aqui do Sindarov, que finalização elegante, né? Torre E6 é uma finalização muito bonita. Eu não sei se teria outra aqui, acho que esse também seria bonito, também seria, mas é a mesma ideia, né? Esse aqui só envolve um sacrifício aqui a mais, que mas é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, né? Muito bem, só terminaria com uma peça a menos aqui, um peão quase promovendo. Bonita a posição, muito legal. Bela partida, cara, o Sindarov fez aqui 96,3% de precisão, 87,8% fez o Esipenko, foi melhor o Sindarov, né? Conseguiu essa vitória importantíssima na primeira rodada. Muito bem, e quem mais a gente tem aqui? Matias Blubaum contra o Eiga. É Blubaum ou Blue B1? Até hoje não sei. É Blubaum, meu. É Blue E-Baum. Blubaum. O Blubaum contra o Ei. Partida que começa com o peão dama. Temos cavalo em F6, C4 e 6. Cavalo vem pro jogo, D5. Mais uma vez um gambito da dama recusado aqui, que segue com o lance C5. Opa, Tarrashi. Temos aqui peão toma aqui o peão central atacando o cavalo. E depois de dama retomando, temos aqui peão toma, o peão isolado aqui das pretas, hein? Não tem nenhum peão nas colunas adjacentes que podem dar apoio para esse peão, ele é um peão fraco. E agora, Rafa, as brancas estão ganhando, então? Não, o peão dama isolado, ele é um peão fraco, mas não necessariamente ele significa uma fraqueza na partida, né?
ele é apenas um peão que vai precisar de apoio das demais peças, mas ele é um peão que, queira ou não, ocupa algum espaço e pode dar suporte para as demais peças no futuro. Bispo G5 foi jogado, bispo vem para E7, brancas ganharam um peão, olha aí que legal. Olha a capivarada, quem é que já fez essa aqui, ó? Oba, brancas ganharam um peão grátis, pode abandonar, né? Bispo por cavalo dá cheque aqui, a dama cai na sequência, né? Por isso bispo E7 é uma boa defesa. A partida seguiu com E3 e aqui Roque coloca o rei em segurança. Torre D1 segue pesando para cima do peão isolado e bispo E6 vem fazer a proteção. E bispo B5 segue o desarrolho, prepara para rocar e também, por que não, pressionar mais um pouquinho o peão isolado. H6, temos aqui o bispo em H4, A6 ataca o bispo volta. E o cavalo vem para C6, ganha um tempo sobre a dama, que dá um passito para trás. E agora cavalo em E4, que isso, cara? Que é isso? Centralizando aí o cavalo, mas parece que não dá pra fazer esse lance. Ah, mas espera aí, o bispo aqui tá atacado. Por isso o bispo em E7 foi jogado. E agora cavalo em E7, protegendo mais um pouquinho o peão isolado. Agora, Rafa, não tá caindo aqui, ó. Ó, não tá caindo aqui, ó, dama toma. Qual é o problema disso? O problema disso é dama em A5, ó. Chique a partida, né? E aí cavalo cobre e torre vem para a coluna D. E pelo preço de um peão, as pretas têm um ataque formidável. As brancas estão presas com o rei no centro, estão amarradas aqui na defesa. A dama tem que ficar vigiando a proteção aqui do bispo. E as peças das pretas chegam com tranquilidade e facilidade. Legal, né? Muito chique, muito sofisticado. Por isso a partida seguiu com o roque diretamente. E aqui cavalo toma. E dama toma foi jogado. Wei segue com o lance torre C8 atacando a dama. Dama centraliza aqui na casa de E5 e agora a torre vem para C4 atacando o bispo. E depois de bispo B3, torre E4, cara. Nunca dá tempo de tomar esse peão. A dama agora tá atacada. A dama volta para C3 e bispo G4 crava agora aqui o cavalo. Não é possível. Torre D2 foi jogado. Wei segue com o lance bispo toma. Peão toma, e agora nessa posição o que fazer, hein, galera? Porque o peão aqui tá atacado já algumas vezes, né? Se você quiser tirar, por exemplo, aqui a torre, dá até para jogar aqui esse ataque, porque o cavalo fica cravado aqui, dá para jogar um dama E5 e por aí vai. As brancas parecem ter uma boa posição, mas o Wei me encontra nessa posição com a torre atacada, o lance dama D7. E dizem que o Guiri estava assistindo a partida nesse momento e o Guiri começa a cair as lágrimas, porque ele fala, eu nunca vi um lance tão maravilhoso de sacrifício de torre. E o Bluba1 aceita, captura aqui a torre e agora o Wei tem uma torre a menos e segue com a belíssima sequência. O Guiri caiu aqui, falou que nunca viu algo mais bonito. Porque agora tem cheque, cheque, cheque e empate, né? Pra muita gente é um boring draw, um empate, né? Fala, caramba, sacrificou a torre pra empatar, vai, né? Mas o Guiri ali falou que, cara, foi genial, foi genial. Agora aqui, galera, precisão muito bizarra de alta, 98.8, 99.3 pro rei, né? Aquela partida perfeita, né? Em termos de... Não em termos de beleza, as outras eu achei que foram um pouco mais... Mas foi até interessante esse sacrifício da torre, eu confesso. Mas nem sempre a partida de 99% de precisão, não sei o que. Eu achei a do Pragnananda, do Caruana e a do Sindarov muito mais legais, mas tudo bem. Galera, torneio de candidatos começou pegando fogo, né? A gente segue acompanhando. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!